E a gente quer declarar que aqui no canal nós respeitamos a cultura e a tradição africana, a cultura banto, as religiões de matriz africana, nós respeitamos quem as professam. Eu não vou ser leviano com vocês para dizer que eu estou aqui trazendo de alguma sorte alguma ofensa. Não, mas eu vou trazer conhecimento, esclarecimento espírita. Quais são as entidades do espiritismo? A pergunta que deveria ser feita lá atrás é assim, há entidades do espiritismo? Então eu preciso saber o que é o espiritismo. E aí, pessoal, é obrigatório o estudo, né, fazer uma iniciação espírita e estudar as obras. Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Porque aí eu consigo responder se existe alguma entidade no espiritismo. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Então, se é uma ciência, gente, não tem entidade. Não tem. O que possui entidade aí é aquelas crenças espiritualistas, que são de origem mística. Então, vamos lá. Quais são as entidades do espiritismo? O espiritismo não tem entidade. Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluayê, Iemanjá, Oiá, Oxumaré, Obai, Ogunitá, Inhansã, Nanhã e Onanã e Omulu. Não são entidades espíritas. São, de fato, nomenclaturas que se reportam a entidades as quais são veneradas, respeitadas e buscadas por aqueles que cultuam as tradições de matriz africana, que chegaram no Brasil em razão do encontro das 3 raças tristes, que são os europeus, que vieram degredados para o Brasil, os indígenas, que aqui eram povo originário e são até hoje, não vai tirar esse mérito dos mesmos, porque aqui estavam. Então, é a sua origem. E também dos povos africanos, que fecundaram com a beleza da sua cultura, dos seus corpos pretos, da sua inteligência, do seu trabalho, do seu suor. E aí nós temos que respeitar. Mas não são entidades espíritas, porque essas tradições, culturas, religiões não são representantes do espiritismo, seja no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. É uma cultura espiritualista. Acreditam em algo além do corpo físico. Mas daí a serem espíritas, há uma distância enorme. Isso está em Introdução ao Estudo dos Espíritos, onde Kardec explica a diferença de espiritismo com espiritualismo. Então, pessoal, não use isso para dizer que é uma e a mesma coisa. Lauro Rodrigues. A pergunta tem que ser feita assim: quais são os seres ou quem são os seres que se comunicam com o mundo visível? Aí, se eu perguntasse isso para Maria, Isabel, qualquer um de vocês falaram, Lauro, estuda, né? São os espíritos. Pronto. Acabou, não tem mais o que dizer. Então, Laura, então você tem alguma coisa contra? De forma alguma. Porém, eles não são entidades do espiritismo. Beto? Desculpa te cortar, mas aí, tipo assim, né? Tirando essa questão e você formulando a pergunta correta, a resposta está adequada. Por quê? Porque Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluayê, Iemanjá, Oiá, Oxumaré, Obai, Oganitá, Iansã, Nanhã e Omulu se comunicam. E aí eu, Beto, Lauro, Marisa, entendemos que são espíritos. Mas os espiritualistas que cultuam essas tradições pensam que são entidades. Ótimo, excelente. E nós continuamos amigos, respeitosos uns aos outros e sigamos em frente, cada um no seu quadrado, porque os espíritos e o próprio Kardec vai escrever: se a sua fé lhe basta, fique com ela. Boa é a religião que faz o homem melhor. Ponto. E aí, gente, eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que cultuam essas tradições e que são pessoas
que estão a anos-luz de diferença de mim mesmo, que estou bem abaixo na hierarquia espiritual, porque são pessoas de índole extraordinária, que é isso que se ocupa a doutrina espírita, né? Fazer com que você busque o conhecimento, aplique em sua vida e se torne cada vez melhor. Então, aonde você conseguir se tornar melhor, o Espiritismo diz assim, mas faz ele melhor, fica lá no catolicismo. O Chico dizia, mas meu marido é católico, né? Minha esposa é católica, meu irmão, deixa ele lá. Ele é homem de bem e faz as coisas certinho? Faz, então deixa lá. Não mexe com ele, não. Então, é isso que a gente tem que propagar. Desculpa, Laurinho. Não, Beto, e assim, então nós entendemos, cada coisa no seu devido lugar. Então uma entidade africana não pode, né, ou de outro, não pode se manifestar numa reunião espírita, mas quando eu digo reunião espírita, pode, porém, não terá rituais, não terá nenhum tipo de culto, não terá todos aqueles acessórios que dentro das doutrinas africanas, que professam essas, né, essas ideias, praticam dentro de uma reunião verdadeiramente espírita, não tem. E ponto. Mas isso aí... Não, gente, não tem. A reunião, segundo Kardec, é para instrução, para orientação, para debater com os espíritos princípios. E é ponto final, não tem meio termo. Porque senão fica querendo sempre achar sofismas, procurando sofismas ou estratégias para poder dialogar com a gente. E não tem. Quem são os espíritos que nós conhecemos que se comunicou nas obras de Allan Kardec? Se deram os nomes como São Luís, Espírito da Verdade, Lacordaire, Lamennais, Erasto, e por aí vai. Vejam, mas não poderia ter se comunicado, sim, mas com certeza a história seria outra, seria para estudo, para esclarecimentos. Marisa? Como descendente de africanos, eu tenho profundo respeito, né, como o Beto também falou, pelas tradições africanas, enfim. Então, não tenho nada a acrescentar, né? Você, fundamentalmente, já foi muito bem colocado, né, que é espiritualista e não espiritismo, né? E Laurinho também colocou, né, que nós perguntaríamos quem são, né? E aí, né, são os espíritos. E quem são os espíritos? Seres encarnados, que já foram um dia encarnados como nós e que hoje estão na condição espírito, a mesma condição que nós estaremos ao desencarnarmos. Então, nada a acrescentar. Isso, e a gente vai ter oportunidade aqui no estudo da Revista Espírita a trazer essa cultura, porque lá no Espiritismo, né, assim como organizado por Kardec, está comprovado nos artigos, que sim, de fato, houve essas comunicações. A gente vai trabalhar, né? Então, um preto velho, essas coisas todas aí, nós vamos trabalhar, tá na Revista Espírita. Lê do engano de quem critica o Espiritismo, dizendo assim que eles não se comunicaram. Eles se comunicaram, sim. E se comunicam até os dias atuais. E quem diz que São Luís não foi alguém que se comunicou num outro lugar, como se fosse uma entidade? Porque se for necessário e útil, eles vão lá se comunicar. E os espíritos da mesma hierarquia espiritual, eles podem usar o nome de um de outro, porque para eles estão aquém da personalidade, gente. Para eles a personalidade pouco importa. Nós é que fazemos